Olá, queridos, tudo bem com você? Graças a Deus, não é? Meus queridos, nós temos um assunto importante aqui para vocês, nossos inscritos, nossos membros aí, nossos irmãos que têm nos ajudado bastante, né, no seu valeu demais. Muito obrigado, tá, meus queridos? Muito obrigado. Eu sei que tudo é com dificuldade, vocês têm a dificuldade de vocês, eu tenho as minhas também. E todos nós, né, que somos trabalhadores, que somos assalariados, nós dependemos, não é, do nosso dinheirinho, do nosso suor, não é? E aí nós vamos prosseguindo. Meus queridos, você sabia que os religiosos, eles não são discípulos de Jesus? Ó, tem um cafezinho aqui. Você sabia que eles não são discípulos de Jesus? Mas, Malberto, por quê? Vou te contar uma história bíblica que pouca gente fala sobre esse assunto. Quando você entender que nenhum líder religioso, ele não aprendeu nada com Jesus, ele não aprendeu nada com o apóstolo Paulo. Quando Jesus diz que devíamos andar como ele andou, devíamos falar como ele falou, quando o apóstolo Paulo disse que nós devíamos ser imitador dele, claro que difícil, né, ser imitador de Paulo. Imagina um religioso falando que ele é imitador de Paulo. Primeira coisa que ele teria que renunciar é a ganância. Esse amor ao metal, amor ao dinheiro. Ninguém. Eles não conseguem ser. Agora, existe uma coisa importante na Bíblia, que claro que poucas pessoas ou nenhum líder religioso, ele vai ler isso aqui para você. Sabe por quê? Imagine um líder religioso te ensinando isso aqui, te mostrando isso aqui. O que é, Alberto? Os religiosos de hoje, eles são discípulos dos discípulos. Por quê? Lembra, abre sua Bíblia, do que aconteceu no capítulo 10 e no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos? No capítulo 10, nós temos a visão de Cornélio em Cesareia. Existia ali, em Cesareia, um cara chamado Cornélio, o qual Pedro foi designado para ir ao encontro desse cara, Cornélio. Agora preste atenção. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era da corte romana. Esse cara aqui. Ele era gentio, ele não era judeu. Ele era gentio, ele era romano, mas ele era, versículo 2, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E ele dava muita esmola ao povo, e ele, de contínuo, ele orava a Deus. E este homem, quando era quase 3 horas da tarde, a hora nona, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E Cornélio, quando fixou os olhos nesse anjo, muito atemorizado, e perguntou: que é, Senhor? Respondeu o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, mostra isso para um pastor.
Mostra isso para um crente judaizante. Fale com eles, esses religiosos de carteirinha, fale para ele que o Deus que eu conheço, que nosso irmão Cláudio Mendes conhece e que vocês conhecem, ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito à salvação. Porque salvação não tem nada a ver com a carne, o corpo físico. Preste atenção. Vai o anjo, anuncia a Cornélio que as orações que Cornélio fazia, elas tinham subido até Deus. E outra coisa, subido para a memória de Deus. Aí, a partir do versículo 9, do mesmo capítulo 10, Pedro, quando ele ia a caminho perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, que era meio-dia. Isso no dia seguinte. Cornélio teve uma visão num dia, na hora nona, quase 3 horas da tarde. Quase 3 horas. Pedro, no outro dia, ele teve uma visão, só que meio-dia. Porque a Bíblia diz aqui, quase a hora sexta. E quando ele teve fome, ele quis comer. Aí Deus aproveitou. Mandou aquela visão. Aquele lençol cheio de todo tipo, não é? De répteis. E Pedro diz o quê? É ruim como nada. Eu sou judeu. Isso não faz parte da minha cultura. Eu não posso comer essas porcaria. Ah, não? Aí então a Bíblia diz que Pedro, ele não quis comer. Aí Deus falou: quem te deu o direito de chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Era um trocadilho de palavras que Deus estava falando dos gentios. Só que essa linguagem Pedro não estava entendendo. Deus, naquele lençol, estava falando no lençol, versículo 12 do capítulo 10 de Atos, no lençol havia de todos os animais quadrúpedes, 4 pernas, 4 patas, quadrúpedes, e répteis, 2 pernas, não é? Da terra, e aves do céu, também que é 2 pernas, aves, né? Beleza. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta, mata e come. Aí Pedro, de modo nenhum, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí a voz fala com ele assim: quem mandou ou quem deu ordem a você para chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Essa é a voz que veio a Pedro. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Queridos, isso aqui do capítulo 10 se estende até o capítulo 15. Os discípulos de Jesus, eles perderam 8 anos. Ficaram 8 anos atrasados, porque não entenderam que o evangelho do reino era para os judeus. Mas, após Jesus subir, era o evangelho da graça. Por isso chamado de Paulo, no capítulo 9 de Atos. A Bíblia diz que Pedro, ele fez um discurso em Cesareia, no capítulo 24, a partir do capítulo 24, do capítulo 10.
No dia imediato, chegaram a Cesareia, Cornélio, chegaram a Cesareia, ponto. Né? Eu desrespeitei aqui, é ponto. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Isso em Cesareia. Quando eles chegaram em Cesareia, Cornélio já estava esperando, porque a visão Cornélio tinha tido também. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muito que ali se havia juntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito. Jesus já tinha morrido. A cruz já tinha acontecido. Jesus já tinha voltado para a eternidade. Olha o discurso de Pedro. Você sabe que não é lícito a um judeu a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem... Ah, tá. Então Pedro entendeu que não era passarinho. Então Pedro entendeu que aqueles pássaros imundos significavam ou representavam os gentios. Mas por que eles perderam 8 anos depois que Jesus voltou à eternidade? Aí Pedro fala: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto: por que razão você mandou me chamar? Responde Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum. Olha, Cornélio em jejum, até a hora 9. Até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. O anjo, né? Lá do capítulo 10. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Eita glória de Deus! Os religiosos são discípulos de Jesus ou discípulos dos discípulos? Discípulos dos discípulos. Porque se eles fizessem tudo o que Deus e Jesus mandou, eles não menosprezavam ninguém, eles não roubavam nada de ninguém, eles não amedrontavam ninguém, eles não menosprezavam ninguém e nem tampouco negava o céu, a eternidade para o espírito de alguém. Mas o que eles dizem? Que quem não tiver seguindo a religião dos judeus, quem não estiver praticando a lei de Moisés, não pode ser salvo. Entenderam, meus queridos? Esses homens que estão aí não são discípulos de Jesus. Eles são discípulos dos discípulos. Aí, no capítulo 11, Pedro volta para Jerusalém. E sabe como que os irmãos de Jerusalém receberam Pedro? Olhavam para Pedro assim, ó.
Sai pra lá, rapaz. Queremos conversa com você, não. Sabe por quê? Capítulo 11, versículo 1. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão. Tá vendo? E diziam assim: você entrou na casa de homens incircuncisos e vocês comeram com eles. Vocês comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem. É assim. É assim que está o retrato, a cara da sociedade evangélica. Quando eles estão em um culto dentro dos templos, entra um bêbado para ver o que eles fazem. Entra uma prostituta para ver o que eles fazem. Entra um homossexual para ver o que eles fazem. Sabe o que eles querem? Distância. Sabe o que eles fazem? Não quero mendigo perto de mim, nada. Tá fedendo. Deus me livre. Ai, sai pra lá. É assim, queridos. É assim que os discípulos agiram nos dias que eram para eles já estarem pregando o evangelho do reino ou da graça, mas não estavam. É assim que a sociedade religiosa vive hoje. Os templos religiosos, as melhores cadeiras, é só para quem tem carro importado, carro do ano. Pobre, se quiser, vai ficar lá embaixo e nos piores lugares. Ricos, do lado dos políticos. Ricos, do lado do líder. Ricos, faz parte de quê? Daquele conluio. É assim que está. Agora, preste bem atenção que no capítulo 15, que essa história, ela começa no capítulo 10 e só vai terminar no capítulo 15. E eles não entenderam nada dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos de Paulo. Não entenderam nada. Perderam o tempo. Aí, quando nós chegamos no capítulo 15, a última assembleia, no versículo 1 do capítulo 15 de Atos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se vocês não circuncidarem conforme o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Olha o bendito discurso, queridos. É para você se surpreender. Olha o bendito discurso dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Após ele ter subido, vocês não podem ser salvos. Aí, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Não foi possível Paulo continuar. Não foi. Porque eles não largavam o osso. Que osso, irmão Alberto? A lei de Moisés. Aí, eu não vou ler, porque o vídeo está terminando. O versículo 28 em diante do capítulo 15 de Atos, você vai entender o resto. Discípulos de discípulos, não discípulos de Jesus.